Quem foi Kenji Eno? Nascido em 1970 na metrópole de Tóquio, Eno foi talvez uma das mentes mais diferenciadas que já tivemos trabalhando nos videogames. E talvez na mídia em geral. Largando a escola aos 17 anos e saindo de um trabalho no primeiro dia por brigar com seu chefe, um jovem Eno se encontrava como um exilado da sociedade japonesa no final dos anos 80 por não conseguir se manter estável em nenhuma empresa de jogos na qual tanto sonhava trabalhar, querendo se manter em pé como um criador independente 40 anos antes do mercado indie de jogos virar a febre que é hoje. Sua coragem de querer ter um nome para si nessa época, somado com as formas que ele aprendeu a trabalhar na indústria apenas na base do jogo de cintura e as suas técnicas de marketing reacionárias, lhe deram um verdadeiro status de iconoclasta. Alguém mais que um mero desenvolvedor de jogos, que procurava ser um verdadeiro artista, um autor de jogos, muito como figuras feito Hideo Kojima, Yoko Taro ou Suda Goichi teriam após Eno sair dos holofotes da indústria, mas ainda assim permanecendo um visionário de alto respeito como a lenda urbana do Zé Ninguém, que teve uma história de superação inspiradora para devs da época, ganhando em competições de criações de jogos locais até conseguir fundar sua própria empresa EIM em 1989, uma abreviação de Entretenimento, Imaginação e Magnificência, onde não só trabalharia como CEO, mas como diretor de jogos, programador e compositor, aprendendo a compor inspirado nas músicas eletropop que faziam sucesso em sua época. Porém, mesmo com o sucesso moderado fazendo jogos para distribuidoras, ele se sentia limitado com a segurança financeira que vinha em apenas produzir spin-offs e sequências de franquias, que não eram de sua autoria. Somado com os problemas mentais que estava tendo na época, dissolveu a empresa em 1992 e foi trabalhar como consultor em uma fábrica de automóveis. Mas em 94, motivado em ver o avanço eletrônico em empresas de software nos Estados Unidos, acreditou que poderia trazer uma nova onda de inovação no mundo dos jogos como um contraste ao mundo rígido de engomadinhos do mundo executivo. E independente da recepção de seus jogos ou de minha opinião pessoal deles, acredite quando eu digo que ele já mudou o futuro da indústria apenas por abrir sua nova empresa Warp. Ela não tinha mais do que 15 pessoas em seu staff, mas ele ainda assim conseguiu contratar grandes nomes como Ichiro Itano, animador de Gundam Macross e diretor do anime de Gantz, Takeshi Nozui, animador de Final Fantasy 9, 10, 13, 15 e diretor do filme de Final Fantasy 7, e Fumito Ueda, diretor de Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Eu não vejo explicação do cara ter conseguido contratar tanta gente importante da indústria hoje em suas mãos, a não ser que ele tenha o toque de Midas. Ainda assim, mesmo com tanto talento em suas mãos, os jogos da Warp nunca foram best-sellers, e não é difícil ver o motivo disso. O maior deles foi escolher desenvolver muitos dos seus jogos com Panasonic 3DO em mente por causa do preço mais acessível de produção de cópias de jogos para empresas independentes, e considerando que tem uma parcela das pessoas que estão vendo que nem sabe o que bucetas é um 3DO, isso diz muito sobre a fama dos jogos no ano. Mas relaxa, calma que eu explico. A guerra de console dos anos 90 é algo que consigo descrever apenas como uma grande de uma putaria. Com a popularização da tecnologia de CD-ROMs eventualmente transformando os cartuchos em algo obsoleto, a procura por consoles mais graficamente avançados virou uma espécie de corrida espacial dos games. Todo mundo estava tentando criar o novo console mais potente da geração, usando da nova tecnologia avançada para criar gráficos incríveis com o novo uso da modelagem 3D para criar um novo hit o mais rápido possível, independente da qualidade do produto. Foi assim que saiu o Sega CD, o Atari Jaguar CD, o Amiga CD32 e outras empresas que antes não tinham interesse no mercado de jogos criando consoles para ver se entravam no trem andando, como a Sony, que após os desentendimentos com a Nintendo foi fazer o Sony PlayStation, e a Philips, que também fez o mesmo e acabou criando o CDI. Havia muitos consoles saindo em muito pouco tempo nos anos 90, e as empresas pequenas muitas vezes não tinham o luxo de soltar jogos multiplataformas, optando girar a roleta escolhendo um dos consoles sem saber se ia vender bem como exclusivo. O 3DO foi o melhor exemplo disso, tendo jogos e porte de verdadeira qualidade, mas para cada Policenauts ou Dragon's Lair que tinha, haviam jogos como Plumbers Don't Wear Ties, uma estranha junção de multimídia entre jogos e filmes full motion video que na teoria mostrariam que live action são o futuro da indústria, enquanto na prática sendo metade um jogo de escolhas em um menu e a outra metade sendo imagens de atores que parecem sair de uma porno chanchada. Take your damn clothes off! Eu sei que tô fugindo um pouco do assunto principal do vídeo, mas sério, em que outra oportunidade eu vou poder falar de jogos como As Flores de Robert Mapplethorpe, um museu visual caseiro sobre a coleção de um fotógrafo gay de Nova York já falecido na época que era famoso por tirar nudes artísticos de celebridades e de boates BDSMs. Ainda bem que decidiram fazer um jogo só das flores dele, imagina se tivesse lançado Os Pirocões Inchados de Robert Mapplethorpe.
Não seria nem muito além da realidade, já que o primeiro jogo apenas para adultos foi lançado nessa época chamado The Joy of Sex, um comentário com entrevistas, vídeos e ilustrações dando instruções explícitas sobre como transar. Ah, cara, não deu não. Devido à repescagem dos jogos mais aclamados desses sistemas em outros consoles e também pela infâmia de seus piores jogos, há um mar de produtos que foram esquecidos pelo tempo devido à percepção das massas de que tudo que é obsoleto é irrelevante. É uma negligência que até hoje afeta o mercado dos games de hoje, dado que ainda há muitos que pensam que quanto mais avançado e realista o gráfico, automaticamente o jogo é melhor, não compreendendo escalas e direções diferentes para jogos diferentes. Não são todos os jogos que precisam rodar 4K 60 FPS em um mundo aberto cheio de sidequests. Não são nem 10% das empresas de jogos que têm a capacidade de fazer jogos nessa proporção. E a prova disso é que muitos dos best-sellers do PS4 rodariam tranquilo no PS3, mas isso vai além do meu ponto. O que eu quero dizer é que talvez nós fomos muito rígidos em consoles como o 3DO, o Sega CD ou o Philips CDI. Eles são apenas produtos da sua época que agora formam a cápsula do tempo da revolução do CD-ROM. Quantas vezes já não vimos exemplos de criadores japoneses que tiveram um jogo exclusivo do Japão e anos depois foi descoberto por algum youtuber ou relançado décadas depois e virou um clássico aclamado apenas por alguém colocar o holofote neles. Talvez esse seja o motivo de eu gostar tanto de mergulhar no lixão aberto cultural deixado pelos rastros da produção ininterrupta do capitalismo. Atrás de todo jogo tem uma história, e apesar de na minha jornada, na maioria das vezes, não tirar muito de valor, sempre há aquela possibilidade de achar um diamante ainda não lapidado que posso mostrar aos outros, e essa chance é o que me mantém curtindo a experiência como um todo. Foi exatamente isso que aconteceu com os jogos do Eno quando fui jogá-los. Apesar dele ter a reputação como pioneiro dos jogos de terror 3D, alguém que devia estar no mesmo patamar de aclamo como Shinji Mikami ou Keiichiro Toyama, pelas suas decisões executivas e como diretor de jogo, é difícil se fingir de cego e falar que eu não entendo porque ele não foi longe. As pessoas têm a mania de falar que é preciso separar a arte do artista quando o queridinho deles faz alguma merda, mas essas pessoas são cringe e eu sou based e é por isso que meu pensamento vai mais além. Eu acho que é preciso do reverso, separar o artista da arte, reconhecer e respeitar que todo criador é limitado pela sua perspectiva de vida, sua mente e os meios que possui para produzir, e que há erros no processo criativo que podem ser causados por N fatores que podem não representar a incapacidade dele de fazer obras para você ou algo significativo para a mídia. Não é porque alguém faz 20 cagadas que é impossível da 21ª ser uma revolução impactante. Só é improvável. E mesmo com essa improbabilidade, a importância dessas pessoas e a garra que elas representam transcende a mera opinião pessoal. E é uma opinião de mente aberta que quero que tenhamos pelo resto do vídeo. Porque apesar de ter jogado seus 4 grandes clássicos, a maioria deles não foi muito bom. São jogos criados para um demográfico muito específico que sequer acho que existe hoje, por isso eu respeito mais esses jogos em conceito e pelo homem que Eno foi, do que pelos méritos isolados de suas produções. Ficando mais uma vez frustrado com o mundo corporativo da indústria, Kenji Eno decidiu fazer um tudo ou nada, apostando que se o jogo que fizesse em um ano não tivesse o sucesso que ele queria ter, ele desistiria para sempre de dirigir videogames. Segundo ele, houveram 3 fases de desenvolvimento do jogo: a estrutura, a criação da história e depois a violência. Sendo um dos primeiros jogos a mostrar cenas 3D violentas e com canibalismo explícito no jogo, Eno imaginou que teria seu jogo barrado e censurado pela Sony no momento que ela soubesse disso. Então ele decidiu fazer uma versão do jogo completamente sem violência ou sangue para enganar as distribuidoras que estavam fazendo um jogo de survival horror que ganharia uma aprovação para adolescentes, a ponto de que nem os outros desenvolvedores do projeto sabiam que Eno planejava fazer isso. Quando chegou a hora de enviar o protótipo final do jogo para as distribuidoras, Eno propositalmente deixou o prazo de envio passar porque sabia que a penalidade disso seria ter que ir para os Estados Unidos de avião pessoalmente para entregar o jogo para fazerem as cópias. E assim ele fez, mas trocando a cópia do jogo sem violência com a violenta, enganando todos no processo e soltando em 1º de abril de 1995 um dos jogos mais violentos de sua época sem que diminuísse seu alcance por ser um jogo adulto. Uma pegadinha que apenas foram descobrir depois que o jogo já estava nas vitrines. Não sei vocês, mas pra mim essa foi uma jogada de mestre based com B maiúsculo. E o nome desse jogo foi D. Só D. Felizmente não precisamos ler Initial D para entender esse jogo. Que é diminutivo de desista de uma carreira com um salário alto. O jogo é muito mais simples do que imagina. A premissa é de que o pai da nossa protagonista, Laura, um médico renomado, teve um surto e começou a matar os pacientes de um hospital e se escondeu em algum lugar dentro dele. Então, lógico que a coisa mais sensata a se fazer é ir lá no hospital e ver o que está acontecendo. No momento que a Laura chega lá, a clínica se transforma em um castelo medieval diante de seus olhos, e ela descobre que seu pai está em algum lugar ali fazendo alguma coisa. E se ela não impedir em 2 horas, ela e o mundo estarão em apuros. Então,
É isso. A história do jogo meio que dá uma pausa para você resolver os diversos puzzles dentro do castelo e descobrir como prosseguir para áreas diferentes deste lugar. Não há pausas e nem saves nesse jogo, você tem que zerar ele em uma jogada só e em menos de 2 horas, senão você perde. O que pode parecer bem tenso quando se joga às cegas, mas vindo de alguém que é péssimo em videogames e conseguiu terminar o jogo em menos de 1h30, acho que você vai ficar bem se jogar isso aqui. Eu sempre tive um pouco de preguiça em jogar survival horror quando chegava na parte dos puzzles. Tipo, eu gosto muito do Hulk, eu não gosto de sobreviver. Quando não são puzzles bem básicos, são tão obscuros que você se segura pra não olhar na internet como resolver. E nas duas instâncias eu sinto que o gameplay está sendo um empecilho para a história. E aqui não é muito diferente, apesar dos puzzles serem simples, mas o maior problema é que esse jogo é um filme interativo. Você quer ir pra frente? Assiste a animação de você indo pra frente. Quer virar pro lado? A animação pra você ver o lado. Quer inspecionar alguma coisa? A animação da Laura vendo alguma coisa. Qualquer mínima interação com o cenário você tem que parar e ver um filminho dela, que demora bem mais do que devia. Eu tenho certeza que isso, somado com a falta de música, era pra ser atmosférico, mas quando você lembra que o jogo tem um limite de tempo, isso começa a te irritar bastante, tendo que constantemente brincar de vai e para só pra progredir com o jogo. Eu imagino que o motivo de tanto uso de full motion video seja para impressionar o jogador da época com seus gráficos incríveis, e eu tenho certeza de que uma época onde os jogos eram assim, isso aqui realmente parecia mais impressionante. Mas hoje em dia, eu não preciso falar nada, né? Me dá 3 horas no Gmod que eu consigo fazer animações mais convincentes do que isso aqui. Chega até a ser bem cômico. Dá pra ver que fazer a história e as cutscenes primeiro que o gameplay não foi muito intuitivo. Sabe qual outro jogo que me vem à cabeça que usou da tecnologia de full motion video em 3D pra fazer o gameplay? Bubsy 3D. Você não quer ser comparado a Bubsy 3D? Vai por mim. Acho que eu posso falar o mesmo da violência e da temática do canibalismo também está obsoleta fora de sua época. Em um mundo onde os gráficos ficaram detalhados a ponto de nos mostrar cenas fortes como a bomba sendo retirada dentro do estômago de uma menina sem anestésico, a infame cirurgia de olho em Dead Space, ou literalmente qualquer clipe de gameplay de Doom Eternal, uma filha descobrindo que comeu a carne da mãe não é um conceito tão macabro, e também não é apresentado de forma tão fenomenal assim para ser marcante. O que era chocante em 95 hoje é mais manso do que um marido corno. O que foi marcante foi ver o pai da Laura toda hora dando pressa pra ela ir embora, interrompendo o pouco de gameplay que temos. Laura. Oi. Laura. Tô aqui, pai. Laura. Para de gritar. Porra. Acho que a parte que mais demonstra como o D quer perder seu tempo é nessa porcaria de manivela aqui. Ela funciona como uma espécie de elevador e o número certo de giradas na manivela vai fazer você ir para o andar certo. O problema é que você só vai saber em que andar você está se você contar na sua cabeça e saber quando o número se reinicia. Porque não tem nenhuma deixa para você ter uma ideia do que está acontecendo. Errou a conta e saiu na porta errada? Bom, azar o seu. Você viu todas essas cutscenes e transições à toa e vai ter que ver essa mesma animação da manivela girando mais uma vez. Eu juro que se não fosse essas visões panorâmicas e transições de cena, esse jogo teria 20 minutos de duração no máximo. Dança da manivela. Enfim, depois de tudo isso, finalmente encontramos o nosso papai, que revela que na verdade o motivo dele ter enlouquecido foi porque ele, e por extensão a Laura, tem o sangue do vampiro Drácula correndo pelas suas veias, que foi o motivo dela matar e comer sua mãe quando era mais jovem, mas que seu pai decidiu apagar estas memórias para protegê-la. Eu também achei que tiraram essa plotline do cu, meio que veio do nada, mas enfim, é só apontar a arma pro nosso pai que a gente consegue matar ele antes dele virar um vampiro. Seu buceta. Com isso, finalmente voltamos para o hospital, onde o jogo termina com Laura tendo que superar a morte de seu pai. Será que o mesmo vai acontecer com ela? Será que essa viagem psicodélica para o castelo aconteceu mesmo? Não sei, e acho que não importa saber. Apesar de ter zoado um pouco com o jogo, eu não consigo dizer que odiei a experiência. O tempo definitivamente não foi bom com D. Dizer que ele envelheceu mal é dizer que o peixe que eu deixei azedar no fundo da minha geladeira até criar fungo passou um pouco da validade. Seu primeiro jogo de survival horror no modelo que conhecemos de Resident Evil, Silent Hill e Fatal Frame dá um certo charme a ele, ainda mais quando sabemos da sua história de origem. O jogo atualmente está na Steam por R$12, então não deu muito trabalho para achar uma forma de jogar, porque eu não sou nem louco de ir atrás de uma cópia funcional para ficar trocando entre os 4 discos de espaço que o jogo usa apenas para ter uma experiência autêntica. E mesmo que eu realmente achasse ruim, o preço e o tempo gasto não foram muitos para doer significativamente. O terror psicológico e o mistério do que houve com Laura e seu pai são engajantes, ainda mais na corrida contra o tempo às cegas feita na primeira jogatina. Jogar repetidamente tira um pouco da graça, mas ainda assim, achei o jogo legalzinho. E aparentemente muitas pessoas também acharam D legal. Foi o best-seller da empresa e vendeu 1 milhão de cópias no Japão, e foi bem recebido como um dos maiores hits do 3DO no Japão, fazendo
fazendo Eno conseguir tanto dinheiro que decidiu quebrar sua regra de não ter filhos com sua mulher por condições financeiras, finalmente podendo ter 2 crianças após sair de seu apartamento de um quarto só. Foi um final feliz para todo mundo e eu fico feliz por ele. Decidindo continuar na indústria de jogos, Eno então começou a desenvolver o seu segundo jogo, Enemy Zero. Apesar do sucesso de D, a Sony não gostou muito do golpe publicitário que tomaram do Kenji Eno, e limitaram as cópias do jogo optando dar prioridade a outros títulos de empresas mais profissionais. A demanda era de 100 mil cópias, que foi diminuído para 40 mil, e na verdade no fim da história manufaturaram apenas 28 mil cópias, menos de 1/3 da proposta original. Frustrado com a decisão da Sony, Eno jurou nunca mais trabalhar com ela, decidindo fazer jogos apenas para a Sega, o que, dado a parcela do mercado na época do Saturn e do Dreamcast, olhando hoje pode ser visto como um tiro no pé. Eventualmente, Enemy Zero conseguiu um port para o Windows, mas eu não consegui fazer rodar. Jogos antigos do Windows têm esse problema de compatibilidade que fazem eles não rodarem sem uso de engenharia reversa, e eu não sei e nem quis me dar o trabalho de aprender a usar uma máquina virtual para rodar Enemy Zero, então acabei jogando pelo emulador de Sega Saturn, que também é bem rudimentar. Toda hora travando, com queda de frame constante, mesmo rodando na resolução nativa, sem botão de fast forward, eu tive sorte de conseguir fazer isso aqui rodar. A emulação de Saturn é uma merda. Aqui vai uma curiosidade interessante, sabia que a capacidade máxima de um CD do Saturn não passava de 700 MB? Hoje em dia não sou nem o tamanho inteiro desse vídeo. Isso só mostra o quão longe a tecnologia chegou nesses últimos 20 anos. Eu espero que um dia alguém consiga remasterizar esse jogo em consoles modernos como fizeram com o D. Só ter que usar um emulador paia desse já me desmotivou bastante de jogar. Panzer Dragoon ganhou um remake e Radiant Silvergun tá pra sair na Steam agora, então talvez a gente consiga ver algo similar acontecendo com outros jogos reféns do console. Eu ainda quero ver Sakura Wars sendo localizado pela Sega um dia. O marketing e a produção desse jogo foram tão cabeludos quanto os de D. Em uma conferência quando Eno foi anunciar o trailer de Enemy Zero, a logo mostrando o console que ia sair foi uma animação do logo da PlayStation lentamente virando do Sega Saturn. E na Tokyo Game Show de 96, Eno usou seu tempo na conferência para fazer um music video dele e do seu time dançando e cantando que o jogo ia ser bom e que a empresa deles era foda, terminando com ele jogando fora uma pelúcia do mascote Mumu de Jump Flash. Não houve nenhuma gravação do ocorrido, mas o número de relatos prova que realmente aconteceu. Outro relato foi de que o jogo foi composto pelo maior ídolo de Eno, Michael Nyman, compositor de trilhas sonoras de filmes como Gattaca, A Experiência Genética e O Piano. E quando Michael visitou o Japão, Eno passou 6 horas trancado com ele tentando convencê-lo a fazer a composição de Enemy Zero. E mesmo sem compartilhar nada do que aconteceu naquela reunião para mais ninguém, Kenji Eno conseguiu convencer Michael a trabalhar no jogo. De 2 ou ele puxou o revólver, ou ele pagou o maior babão da vida dele pegando no revólver do Michael. Com isso, em 13 de dezembro de 1996, Enemy Zero foi lançado para o Saturn. E se me permite ser subjetivo, eu não fui tão piedoso quanto fui com D, esse jogo é bem mais penoso de se jogar. Esse jogo tem um gameplay similar a D e com os mesmos problemas, mas agora estamos no espaço. Aqui controlamos Laura, mas não é a mesma Laura do D não, veja bem. Essa é a Laura Harris, essa é a Laura Lewis. Aparentemente, Kenji Eno queria transformar seus modelos em uma espécie de elenco de atores digitais, aparecendo em vários de seus jogos em papéis diferentes. Uma ideia um pouco estranha, mas uma que eu não tenho um posicionamento contra ou a favor. Vocês sabem o que eu acho desse negócio de ter que apertar um botão e ver uma cutscene feia para tudo que acontece ao som de absolutamente nada, então eu não vou me repetir aqui. Mas aqui temos um outro elemento adicionado à equação, o Dungeon Crawling. Laura está na sua espaçonave querendo sobreviver e salvar seus companheiros de viagem de um alienígena que ameaça matá-los. Mas Takumi, você me pergunta, cadê o alienígena? Eu não tô vendo ele. Você não mostrou em nenhum dos clipes. Então, é aí que eu te digo que esse é o monstro. Ele é invisível. O conceito do jogo se baseia em andar pela nave fugindo do monstro enquanto sempre prestando atenção no áudio para ouvir o radar, com a frequência dos bips indicando se ele está perto, longe, na sua frente ou atrás de você. Quando ele estiver perto, você precisa carregar sua arma e atirar no momento certo para matar o bicho. E se você não conseguir, game over. Sem barra de vida, sem chance de fugir, é de volta para o último save e ponto final. E considerando que só dá para salvar o jogo quando você estiver numa sala segura, eu recomendo jogar usando save states. Na verdade, eu mal recomendo você jogar isso aqui. A ideia de lutar e fugir de um inimigo que você não pode ver é realmente amedrontador, mas a forma que o jogo lhe pune é um verdadeiro caso de dificuldade artificial, somado ao gameplay de D dentro das cabines e o fato de que todos os corredores dessa nave são iguais. Eu me perdia constantemente por dar meia volta e não ter um acesso ao mapa enquanto eu ando. Isso me lembra um pouco o Five Nights at Freddy's 4, apesar de eu duvidar que haja uma influência direta, onde tem uma mecânica que para saber onde os animatrônicos estão, você tem que prestar atenção no som e ouvir o cuidado antes de fechar a porta.
Claro, porque é uma ótima ideia deixar o áudio do jogo lá nas alturas só pra perder de qualquer jeito e ter que ouvir. Eu vejo muitas influências tiradas aqui de Alien, na verdade, e eventualmente os jogos de survival horror que a SEGA fizeram sobre a franquia. Mas a dificuldade brutal desse jogo e o quão contraintuitivo é navegar pelos seus menus foi uma experiência de puxar os cabelos que não me deixou ir mais além do primeiro disco. Talvez melhore lá pra frente, mas eu prefiro esperar o improvável porte pra PC enquanto jogo outras coisas. As críticas do jogo também foram bem mistas, indo de 5 de 10, 8 de 10 e 37 de 100. Mas Kenji Eno parecia estar satisfeito, até vendendo uma edição limitada do game que custava cerca de $2.000. O que tinha de tão especial nisso? Bem, além de uma caixa temática, uma lingerie do jogo e vários itens de edição de colecionador, Kenji Eno iria na sua casa entregar o jogo e conversar com você pessoalmente, o que eu acho que realmente mostra a apreciação que ele tinha com seu público, por menor que ele fosse. Com seus negócios ainda de pé, Eno decidiu criar seu terceiro e último grande jogo de terror, D2. Apesar do título implicar o contrário, D2 não é uma sequência direta a D. D e D2 têm tanta conexão entre suas histórias quanto D2 tem com D4 Dark Dreams Don't Die. Só precisamos de algum desenvolvedor criar um jogo chamado D3 e a tetralogia estará completa. Não, a única coisa que eles têm em comum são a sua abordagem arcaica à movimentação cinemática e a personagem Laura como protagonista. Mas você acreditaria que, na verdade, D2 era para ser uma sequência direta de D? O protótipo do jogo havia sido mostrado na Tokyo Game Show de 97 e seria sobre o filho de Laura tentando vingar sua mãe e descobrir o que houve com a sua alma, que foi sacrificada para Vlad o Empalador. O jogo aparentemente estava 50% feito e iria ser lançado para o Panasonic M2, mas o console foi cancelado, fazendo Kenji Eno jogar tudo fora e decidir começar um jogo novo. Pelo que vi desse jogo, parecia ser uma tomada interessante, mas o D2 que tivemos foi uma história bem mais diferente. Uma que, ao meu ver, conseguiu se prostrar como o mais esotérico dos 3 jogos desta trilogia D. D2 é um jogo bastante interessante. Ele aparenta ser uma resposta direta a jogos como Resident Evil, Silent Hill e Metal Gear Solid, e por isso é um jogo bem mais cinemático do que os últimos jogos do Kenji Eno. É um tipo de jogo bem filminho às vezes, você vai passar mais tempo assistindo cutscenes do que realmente jogando. Às vezes, o intervalo entre duas cutscenes de vários minutos de duração é apenas uma andada de um cômodo para outro, ou o aperto de um botão. Chego até a achar que esse para e vai quebra muito o ritmo e a proporção de gameplay com a história. Mas o que salvou o D2 de ser uma experiência monótona, apesar disso, foi que isoladamente, tanto o gameplay quanto a história estão muitos níveis acima de Enemy Zero ou D1. Eles só não se integraram tão bem juntos. Só faça questão de jogar no emulador. Vai ajudar por causa do botão de fast forward, porque pelo amor de Deus, esse negócio de menu interativo pra mim funcionou na regra dos 3 strikes. Em D, tá, o jogo é curto, eu aguento. Enemy Zero, você tá começando a me irritar. D2, vai se fuder, fast forward. O jogo é de terror como esperado, mas agora tem um aspecto mais survival horror, com o uso de armas em primeira pessoa, com exploração de mundo aberto, com mecânicas de RPG e os filminhos que mencionei anteriormente. Parece ser uma mistureba do jeito que eu falei, mas acredito que funciona muito bem. Estamos no controle de Laura Parton, nossa terceira Laura nessa aventura da carreira de Eno. E dessa vez ela é uma passageira de um avião que é atingido por um meteoro durante uma viagem no meio do Canadá, fazendo com que a grande maioria dos tripulantes morra. Kimberly é uma das sobreviventes que consegue sobreviver ao ocorrido. O que ela acha estranho, já que aparentemente Laura não estava lá quando o avião caiu e ela ainda estava inconsciente até acordar na casa onde o jogo começa. Elas tentam achar uma forma de escapar da friaca que estão, mas aparentemente há uma praga nesse local que transforma as pessoas em plantas zumbis, e a única forma de você distinguir uma planta de um ser humano é pela cor de seu sangue. Nisso encontramos vários dos sobreviventes no caminho enquanto tentamos entender o que está acontecendo. E spoilers, você vai sair tão confuso desse jogo como quando você entrou. Vamos começar pelos elogios. As animações desse jogo envelheceram bem e são bastante impressionantes para 1999, apenas perdendo para Shenmue em quesitos gráficos de uma direção de arte semi-realista. Com certeza estando acima de Resident Evil e Silent Hill, isso só mostra o poder latente do Dreamcast. Eu vejo facilmente D2 sendo um jogo do ano de lançamento do PS2 como The Bouncer ou Armored Core 2. A dublagem também é melhor do que eu imaginava para a época. A dubladora da Kimberly em específico fez um ótimo trabalho capturando a depressão da personagem. I hope tomorrow's a good day. Today wore me out. Outra curiosidade para vocês
Sabia que o nome e a logo do Dreamcast foi escolhido durante uma competição pública que a SEGA fez no Japão para ver quem tinha a melhor ideia para nomear o que antes era conhecido como Projeto Katana? De acordo com os rumores, foi Kenji Eno que venceu essa competição, mas ele nunca foi creditado. Nunca tivemos confirmações desses rumores, além do produtor musical Katsutoshi Eguchi averiguar o fato, mas é algo que eu acredito porque a SEGA tem um histórico de ter rumores bem mascarados, mas que nunca oficialmente confirmaram por motivos óbvios, como terem ligações com a Yakuza ou Michael Jackson ter composto as músicas de Sonic 3 e não ter sido creditado. Voltando para D2, a música também é um dos pontos altos. Bem atmosférica e sombria, dando aquela sensação de ansiedade sobre o desconhecido. Sendo o autor multimídia, o Eno sempre teve mais talento em música e escrita de personagem do que realmente um designer de jogos. E eu acho que D2 mostra isso melhor do que todos os seus outros projetos. Em particular, eu gosto muito de Counting the Roses, a música que toca nos créditos, e o jinglezinho que toca quando você tá liberado para andar no mundo aberto. Eu não sou alguém que gosta muito de jogar Silent Hill ou os primeiros Resident Evil. O maior motivo sendo os controles de tanque. As pessoas defendem que foi um processo necessário para termos o modelo de jogo TPS fortificado que temos hoje. Mas a forma que D2 contorna esse problema é bem interessante. Você anda com controles de tanque no mundo aberto e os inimigos aparecem aleatoriamente como em um RPG. Quando isso acontece, o jogo muda para um FPS onde você tem que apontar e mirar a arma enquanto apertando outros botões para virar para a esquerda e direita. Se você já jogou aqueles jogos de arcade tipo Time Crisis ou House of the Dead, você vai ter uma ideia de como jogar isso aqui. Pode soar um pouco esquisito e até desconfortável nas primeiras tentativas, especialmente porque tem horas que você não pode fazer muito além de aceitar que vai apanhar por não poder desviar. Mas é aí que entra o sistema de RPG. Com cada monstro que você derrota, você ganha pontos de experiência para subir de nível, assim aumentando seu HP para que a Laura aguente mais dano. Você sempre tem a oportunidade de caçar coelhos ou aves quando estiver andando para recuperar seu HP, e o jogo lhe dá bastante sprays de primeiro socorro se você procurar no mapa. E como você pode dormir para recuperar o HP, D2 acaba sendo um jogo bem fácil. Se você passar um tempo upando seus níveis no começo de cada CD, você praticamente só vai morrer se realmente quiser. Quando eu me acostumei, eu acabei achando esse loop de gameplay interessante até, mesmo que as armas tenham uma progressão bem esquisita. Você ganha um rifle que só pode usar para caçar, Uma shotgun que é bem OP, mas tem munição limitada. uma sub, uma semi e uma granada que mais parece uma nuke com o jeito que ela limpa a tela de inimigos. Eu só uso elas para quando eu realmente não tô a fim de lutar. Mas enquanto todas essas armas têm uma munição infinita, a pistola tem que contar as balas que você tem, sendo que a pistola é uma bosta que quase não dá dano e você pega ela bem mais tarde no jogo. Não dá pra sentir muita diferença no uso delas, além do quão forte elas são, e como a maioria delas não são fortes, o gameplay fica com essa sensação de tanto faz. Isso aqui não tem muito a ver com o assunto, mas também ficava difícil de ter medo desses bichos quando eu atirava neles e eles faziam barulhos de xerequinha peidando. Quanto à escrita, é aí que as coisas começam a ficar mistas, porque esse jogo é uma bagunça de vários estilos e inspirações diferentes. Mas é um que eu não sei dizer se é bom ou ruim. Tem aquela vibe meio Deadly Premonition de ser o melhor jogo ruim já feito. É um jogo que joga tudo pro alto e apesar de muito daquilo que voou pra cima cair de volta na cabeça dele, tem uma certa malemolência sobre a forma crua que o jogo se expressa que dá muito mais identidade do que se fosse escrito de forma mais polida. Jogar D2 é como ter uma conversa diretamente com o Kenji Eno e a conversa se resume a: ok, o que foi isso? Tinha como explicar isso aqui? Não? Deixa eu ver se eu consigo explicar a história de D2. O essencial você já sabe, então a temática que tentam explorar é justamente o que faz as pessoas serem julgadas como humanos ou desumanos, notando que o limiar para distinguir os dois é relativo à moral de quem faz a pergunta de o que eles são. Eu acho muito boa a caracterização da Kimberly, uma mulher deprimida que tenta se manter de pé durante o apocalipse das plantas, enquanto no fundo se sentindo tão vazia e miserável que preferia desistir e morrer logo. O disco 2 e o 3 é onde vemos o ápice da genialidade da escrita do jogo, quando vemos um tocador de piano que foi forçado a tocar pela sua mãe, que trancava ele no quarto e o batia até ele aprender e ficar bom. Mas ele começou a ficar violento com animais e com ela, e mesmo pedindo para ele parar, estando livre para fazer outras coisas, ele acabou só fazendo aquilo da vida dele. E quando sua mãe vira um monstro de planta, ela só consegue repetir assombrosamente que está ciente agora que projetou suas inseguranças e seu ódio por si mesmo no filho que já morreu. E enquanto você mata ela, ela pede desculpas, implorando para ele aparecer repetidamente enquanto toca a Marcha à la Turca de Mozart. E a
apesar de eu facilmente poder dizer que fica repetitivo ouvir ela falar as mesmas 4 frases enquanto você luta, é difícil não ver isso como um transe perturbador, tipo, caralho, olha a circunstância que eu tô tendo que matar essa pessoa, esse jogo é perverso. Eu diria que um dos pontos altos seria ver a progressão dos personagens, como por exemplo, ouvir a Kimberly falando de seus poemas motivados pela amizade com a Laura. Mas aí é que tá. A Laura é um personagem mudo. Protagonistas mudos nos videogames não são nenhuma novidade, mas eu nunca gostei da inclusão deles como um padrão na indústria. Inicialmente era o limite dos videogames não terem diálogos porque o foco era o jogo e não a história ou a caracterização, mas com o advento do JRPG e a popularização dos jogos, ter um personagem silencioso virou uma comodidade para que o protagonista não tenha uma personalidade definida nos jogos. Afinal, se ele não fala nada, não tem como reclamarem que ele fala demais. Ou que tem uma cena que ele fala merda e que faz ele ser desgostado. Sem falar que é uma escolha muito mais segura do que fazer uma opção de diálogo, um sistema de escolhas profundo. Eu não estou falando que todo protagonista principal precisa ser o comandante Shepard ou Henry Dubois e falar igual uma matraca. Há jogos que se beneficiam em controlar personagens que não falam. Talvez não tenha ninguém para ele conversar, talvez o mundo seja vazio, talvez não tenha problema em uma caracterização simples em um mundo simples onde o máximo que o jogador precisa falar é sim ou não. Mas quando o jogo se importa em desenvolver personagens, é cheio de texto, diálogo e pessoas interagindo diretamente com o boneco, eu não consigo me sentir nos pés dos personagens. Pelo contrário, eu me sinto afastado. Se eu estivesse ali, eu estaria falando alguma coisa. Não entra na minha cabeça heróis que estão constantemente sendo retratados como alguém importante, que está tendo diálogos de minutos de duração e tudo que posso responder é... Sem contar as vezes que personagens não falam quando estão no seu controle, mas depois ou em jogos futuros eles têm que arranjar uma forma de estabelecer que eles têm sim uma personalidade que você não teve parte em fazer. E considerando que esse jogo é 50% história e personagens se abrindo pra você e falando da situação de vida muitas vezes deprimente delas, eu não consigo sentir que essas pessoas estão tendo interações naturais. Você acharia que em algum momento eles falariam: "Ei, qual o seu problema? Diz alguma coisa. Você matou o avô dessa criança, o mínimo que você podia fazer é contar pra ela quando ela te pergunta onde o velho tá." A Laura não é muda e muito menos um personagem feito para ser um quadro em branco. Ela faz o uso de linguagem não verbal várias vezes para se expressar. Teve um momento no quarto disco que ela falou qual era o nome dela e depois disso eu só pensei: então por que essa vagabunda não falou nas últimas 50 vezes que estavam tentando conversar com ela? Não dava para pagar o cachê da dubladora para fazer ela ter mais que 2 frases? Please state your name. This is Laura. Laura Parton. É como se em Metal Gear Solid 1, depois que o Liquid dissesse todo aquele monólogo sobre Metal Gear, Big Boss e o destino da genética, o Solid respondesse com "Damn." Ainda tem a esquisitice que é o relacionamento da Kimberly com outro cara chamado Parker, que parece ser um cara bem legal e amigável até a Kim de repente ficar brigando com ele e ele dar um tapão na cara dela. Fine. There's not much chance that I'll make it out of here anyway. And even if I did, I'd just be alone again. In the dark. I'd rather turn into a monster and not have to think or remember or feel anything anymore. Don't say things like that. I'm so sorry. Boa, cara. Convenceu todo mundo. Aparentemente houve uma tentativa de fazer um romance entre os dois, mas... desculpa, não colou. Esses personagens têm a química de uma tabela periódica rasgada. Ainda assim, pra cada erro que D2 tem, ele tem um acerto que ele mostra que é genial. É como seu amigo maluco que você tem certeza que tem algum grau de esquizofrenia não diagnosticada e que de repente fala algo que é da área de aptidão dele, ele solta a maior bomba filosófica que você já ouviu, só pra depois voltar a ser um Neandertal. D2 é esse amigo. A premissa parece simples o suficiente, certo? Presta atenção nos personagens e descubra qual é a causa dessa praga. E eventualmente vai descobrir. Mas tem muita coisa desconexa no meio que você simplesmente não sabe do porquê está ali, além de confundir o que era para ser uma história simples. Lá na frente descobrimos que Kimberly toma uma espécie de antidepressivo chamado Linda, cuja empresa farmacêutica pode ou não ter algo a ver com a praga de monstros plantas que aparecem no lugar. Só isso, né? Não, aparentemente toda vez que a Laura morre, ela é transportada por uma espécie de deus onipotente para a segurança. E ela está atrás de um personagem do avião que se chama David. Mas aí também descobrimos que o motivo dos acontecimentos desse jogo estar acontecendo é porque há uma guerra entre deuses do consciente coletivo humano que deseja o caos que é invocado por um xamã destruir a Terra usando um meteoro da mesma forma que fizeram para extinguir os dinossauros. Acontece que a mãe da Laura, na verdade, é uma inteligência artificial da empresa que fez a Linda, que também já fez ser uma Nephilim que a deixa automaticamente capaz de lutar contra o deus que quer destruir o mundo, fazendo ela voltar no tempo na virada do milênio após uma luta que tira sua visão e sua audição.
Ah, eu esqueci de dizer que a Kim tem um clone de planta que nunca é elaborado depois que você mata ela. Deu pra pegar tudo que eu acabei de falar, porque eu não vou repetir de novo não. Se fosse pra tentar interpretar os temas, eu diria que eles estão tentando fazer alguma relação com a crise Y2K que estava acontecendo, onde as pessoas acreditavam que o ano 1999, ao ir para o ano 2000, causaria um bug em todos os computadores existentes por acreditarem que estariam em 1900, causando uma pane mundial que afetaria hospitais, grandes empresas e basicamente causando o fim do mundo. E como já se fazem mais de 2 décadas desde isso, você já deve ter deduzido que quando o ano virou, não aconteceu porra nenhuma. Que ideia imbecil, né? Acreditaram que o mundo ia acabar sem nenhuma evidência concreta. Ainda bem que evoluímos bastante comparado a essas gerações e somos muito mais inteligentes que eles pra cair em teorias da conspiração e fake news assim, né? Foi uma temática meio imposta no jogo de forma inorgânica, mas eu não vou mentir e dizer que ela não tem mérito. O jogo termina comparando as espécies em extinção antigamente, com as informações de 99, que foi quando o jogo lançou, e as das estimativas do futuro, comparando ao número da população na Terra. E como o jogo está tentando fazer essa associação com a destruição dos dinossauros, acho que o jogo deixa claro que tem uma posição um pouco alarmista sobre como estamos destruindo nosso planeta e perdendo nossa humanidade, sendo o nosso próprio meteoro exterminador. Quando os créditos começaram a rolar no final de D2, eu honestamente não soube o que pensar. É um jogo ruim na mesma proporção que é muito bom, eloquente na mesma medida que é esquizoide, arcaico e ao mesmo tempo atual. Eu não tenho certeza do que era para ter sido interpretado nessa história e eu não sei nem se o Kenji Eno saberia exatamente dar uma resposta satisfatória para mim. Mas eu sinceramente não vejo muita produtividade em superanalisar D2, porque eu não acho que iria conseguir tirar alguma conclusão melhor do que eu já tive jogando. Ainda assim, não quer dizer que o jogo não tem seu mérito. Apesar de ser bem clunky, eu acho que é o mais acessível dos jogos do Eno. E talvez trazer um pouco mais de atenção a esse jogo cause alguém a decifrar algo que não peguei e fazer mais sentido sobre sua temática do que eu. De preferência, jogue isso no emulador sob o efeito de 40 Benadryls para ter uma experiência mais autêntica. Então essa foi a trilogia D. Ou eu devia chamar de a trilogia Laura. E o que achei no geral? É bem mais ou menos. Eu dou uma colher de chá bem grande nesses jogos pelo valor histórico e também porque não sinto prazer nenhum em tirar sarro de um dev que, com toda honestidade, estava fazendo o melhor que podia como pioneiro de um gênero. Será que tem algum jogo do Kenji Eno que eu consiga recomendar de bom grado, sem colocar vários asteriscos no meio? Ou seria eu apenas um cínico auto-absorvido que não consegue falar bem de nada e que não agrade meus gostos pessoais? Bom, na verdade esse tempo todo eu estava omitindo o meu jogo favorito da Warp, no qual o Kenji Eno também dirigiu. E apesar de ser um jogo incrivelmente inacessível, foi um jogo que virou uma das experiências mais marcantes em meu catálogo de jogos. E vindo de alguém que já jogou mais de 1000 jogos, significa muito pra mim quando digo isso. Pouco após o lançamento de D1, Kenji Eno conseguiu ter contato com fãs de seus jogos que eram deficientes visuais, e foi algo que ele ficou bastante sensibilizado ao saber. Ele não conseguia processar que alguém poderia jogar seus jogos sendo cegos, já que os gráficos eram uma parte tão essencial da experiência na qual eles sempre estariam perdendo por algo que não podem controlar. Eno então decidiu fazer um jogo baseado nesse conceito, algo que os deficientes visuais pudessem jogar, mas também que fosse jogado por pessoas que pudessem enxergar, para demonstrar as diferenças que tiveram nas suas experiências, enquanto absorviam a história de forma igual. Tanto que o manual do jogo vinha em braille com as sementes aromáticas para vender ainda mais o conceito do game como algo mais sensorial. A SEGA queria que Case No Regret fosse um exclusivo para o Saturn, mas o Kenji Eno só aceitaria se eles fizessem um acordo de que doariam 1000 consoles para jogadores cegos, cada um com a cópia de Case No Regret para ajudar com o marketing do jogo, assim certificando-se que lançariam o jogo em 97 e em 99 para o Dreamcast, que até hoje não tem igual. A princípio, o Real Sound Case No Regret parece uma premissa absurda. É um jogo sem gráfico nenhum. Tudo que você tem para ver é uma tela preta, e caso você esteja vendo o port do Dreamcast, você tem a opção de ver essas fotos tiradas pelo próprio Eno de vários lugares do Japão. É uma sound novel na forma mais literal do termo possível. Basicamente, você já ouviu falar de uma visual novel? Tá, agora imagine uma VN sem visual nenhum. Isso é Case No Regret. Pelo menos assim fica mais fácil de editar, né? A história é contada apenas pela sua dublagem, com a incrível integração de música e sons ambientais para realmente fazer você sentir que está presente nos lugares de onde a história está se passando. A única forma de interação com o jogo é quando tocam esse barulho de sino, que na verdade é um prompt para você escolher a resposta que o protagonista deve falar usando o direcional, ouvindo a frase e depois apertando o botão para cima para confirmar, fazendo com que o jogo possa ser jogado sem o uso de outros botões. ああ、いいかもな。
いいかもな。 A qualidade do áudio não é nada além de impecável. Para o que é praticamente um radiodrama interativo de cerca de 4 horas de duração, é impressionante saber que o Dreamcast já conseguia rivalizar a reprodução sonora que temos em dispositivos modernos, em 2 discos de menos de 1 GB cada. A dublagem é ótima e muito expressiva. Eno contratou profissionais renomados da indústria de cinema japonês como Miho Kano e Ai Maeda, figuras que você provavelmente não conhece por não estar familiarizado com atores do Japão. O Japão, na verdade, é um país que sempre deu um grande valor e respeito aos dubladores no geral, tanto que o kanji de dublador no Japão, Seiyu, é uma junção de Koe e Yu, voz e excelente. Isso porque desde 1920 a empresa NHK, que hoje é uma das maiores emissoras do Japão e do mundo, teve origens humildes tentando popularizar audiodramas quando o rádio estava sendo popularizado pelo país, tentando desde aquela época transformar o radialismo e a narração em opções válidas de carreira para cantores e atores tradicionais. E houveram 3 grandes ondas de popularidade que serviram para emergir os trabalhadores desse meio artístico a ponto de ficarem inseparáveis. Em 1950, com a demanda de dublagem vinda de filmes estrangeiros importados dos Estados Unidos, em 1970, com a popularização dos animes no Japão, e nos anos 2000 até os dias atuais com a junção de agências de dublagem com as de idols. É por isso que muitos dubladores populares do Japão não são apenas dubladores. Se você fuçar na carreira de alguns, provavelmente vai descobrir que eles têm algum álbum de música gravado ou que já trabalharam em radiodrama. É uma tecnologia que se tornou obsoleta em todo o resto do planeta quando pararam de usar fitas cassetes e Walkmans, mas que persiste até hoje no Japão pela cultura e a demanda por vozes lá. Se o projeto de Real Sound tivesse virado uma franquia, teria sido interessante ver esses jogos sonoros sendo produzidos no Japão. Mas é que tá o problema, dado como esse jogo foi criado graças a tais contextos específicos do Japão, ele nunca foi dublado em outra língua além do japonês, e até hoje se mantém de dificílimo acesso fora do Nihon. O youtuber Wild Potato Industries, minha maior motivação para fazer esse vídeo e dar visibilidade ao Kenji Eno, thanks buddy, conseguiu fazer uma tradução bem rudimentar do roteiro baseado em uma transcrição de um gameplay de Kaze no Regret, que foi transmitido na Tóquio em 97, que apesar de ser uma tradução utilizável, foi claramente jogada num tradutor por alguém que não manja muito japonês e que não vai traduzir o jogo inteiro por causa das múltiplas escolhas. Então a única forma definitiva de experienciar Kaze no Regret é jogando o jogo original sabendo japonês. E aí que eu pensei, well shit, you only hablo português. Dou surebai no ka? Mate. Boku mo nihongo shabete. Certamente não sou fluente, mas se me jogarem no meio de Shibuya, eu com certeza não morro de fome. Talvez porque a maioria de Shibuya sabe falar inglês, mas não vem ao caso. O ponto é que eu consegui entender a maioria do jogo. E visto como o ponto dele é sobre ele ser para deficientes visuais, eu acho que traduzi-lo em formato de texto significa perder sua magia. A única forma de eu ver esse jogo sendo localizado mantendo sua essência em mente seria se ele fosse dublado por inteiro, sem o uso de legendas. Eu adoraria poder apoiar ou fazer parte de um projeto de localização desse jogo se ele acontecesse, mas eu não vou fingir que eu tenho um alcance ou uma influência para gerar interesse em um jogo esquecido dos anos 90 apenas por falar que ele existe, mas isso não me impede de tentar, certo? D2 foi meu 1000º jogo de acordo com o meu backlog, então eu já aceitei que eu tô oficialmente na minha fase olha como eu sou quirky, guys, do meu gosto em videogames. Eu falo isso justamente porque Kaze no Regret conta uma história de amor, não só por ser uma narrativa romântica, mas também porque a meta-narrativa do jogo é sobre como o amor transcende os sentidos. Como até alguém incapaz de enxergar consegue sentir o amor, como ele prevalece inexplicavelmente apesar da falta de lógica, dos sentidos, dos avisos e da memória. É algo que nenhuma descrição ou relato faz justiça, só tendo uma verdadeira apreciação quando ele é sentido em primeira pessoa. Eu sou bem coração mole para quando jogos largam a pretensão de contar uma história e só abertamente me dão amor e me fazem ter vontade de amar e abraçar o mundo, porque realmente é algo que nunca fazemos com tanta frequência como gostaríamos. Eu gostei muito de jogar Moon mais cedo esse ano pelo exato motivo. Não tem nada de errado em ser um pouco bom em elenco, quem você acha que merece. A atmosfera desse jogo é mais uma vez onde Kenji Eno é sede. Eu tentei emular a experiência de jogadores cegos e fechei os olhos para me absorver ainda mais na trama, ouvindo as calmas vozes dos personagens e ouvindo todas essas músicas pacíficas. Ouvindo as calmas vozes e os personagens, junto com todas essas músicas pacíficas, o canto dos passarinhos, o vento e a chuva ecoando nos meus ouvidos, e com tudo isso me estimulando em um quarto mal iluminado de uma noite de inverno, eu quase dormi na cadeira.
Na minha defesa não é porque o bagulho tava chato, eu uso barulho de chuva e sons da natureza pra pegar no sono normalmente, então meu cérebro associou isso e fechar os olhos com dormir sem querer na primeira vez que eu joguei. Mas quando dei uma segunda chance, me dei conta de que Casa no Regret é isento de críticas tanto em seu conceito quanto em sua execução. A história começa com duas crianças, Hiroshi Nonomura e Sakurai Izumi, alunos da mesma escola que se apaixonam enquanto se conhecem melhor. Izumi não tem pai ou mãe e após seu avô falecer, ela é forçada a morar com seu tio em Tóquio e entrar em outra escola. Ela ficou nessa cidade por um semestre, então ela se sente muito frustrada, já que não ficou sequer um ano naquela escola. Então ela planeja fugir e começar uma vida nova com Hiroshi. Os dois prometem que no dia seguinte, durante o tufão número 19, ela irá esperar por ele na frente do grande relógio da cidade. Mas quando Hiroshi chega lá no dia prometido, não tem ninguém esperando por ele. Por algum milagre, 10 anos depois, Hiroshi e Izumi se encontram mais uma vez em Tóquio e começam a namorar. Hiroshi acha que seu relacionamento está indo bem, mas antes dele ir para sua primeira entrevista de emprego com Izumi, ela de repente foge do trem que estavam e desaparece. Quando Hiroshi tenta procurar Izumi em seu apartamento, uma menina parece ter chegado primeiro. Uma jovem chamada Nana Takamura está ali com o intuito de entregar um caderno com uma mensagem importante para Izumi. E não importa o quanto Hiroshi tente descobrir o que está nesse caderno, Nana só vai mostrar o que tem ali quando Izumi estiver presente. Sem entender do porquê Izumi desapareceu, a única pista que Hiroshi tem é de procurar na antiga cidade onde eles moravam, o distrito de Akumi, em Yamagata. Nana decide acompanhá-lo nessa aventura apesar dos protestos dele. E assim os dois começam a se conhecer melhor enquanto relembram o que sabiam da área rural, reencontrando-se com seus passados, com as pessoas que conheciam e reaprendendo o que sabiam de si mesmos ao saber como as coisas mudaram comparado antigamente. A história é muito simples, mas com a caracterização feita, eu me apeguei instantaneamente no mistério da trama, ainda mais com personagens tão carismáticos como Nana e Hiroshi. Ela tem um ar bastante infantil e brincalhão que, apesar de muitas vezes dar nos nervos do Hiroshi, também dá um gancho para ele se identificar mais com o jovem alegre que ainda reside dentro dele, e os monólogos que ele dá após o final de cada cena ajudam a manter um tom bastante reflexivo sobre os acontecimentos. No entanto, esse é o máximo que eu consigo falar sobre Casa no Regret sem dar spoilers. Eu sei que é de 10.000 para 1 a chance de que alguém vai ir aprender japonês e jogar esse jogo só na base do interesse gerado por um youtuber mais irrelevante deste lado do Nordeste, mas como alguém que geralmente não dá aviso de spoilers nos vídeos, eu acho importante entrar nessa história sem conhecimento prévio do twist para que ele tenha mais efeito, já que o prato principal de Casa no Regret é a história. Com isso, aqui está seu aviso. Pule para essa parte do vídeo caso não queira ouvir os spoilers. 3, 2, 1. Quando Nana cai no sono perto do Hiroshi, ele acaba descobrindo o que estava no caderno. Um plano para revelar a Hiroshi que Izumi na verdade estava tendo um relacionamento com outro homem. E foi por isso que ela fugiu de Tóquio. Ela estava querendo terminar o que tinha com aquele outro homem para tirar a culpa de ficar com Hiroshi. Ele fica furioso quando descobre isso. E ainda mais quando sabe que Nana sabia o tempo todo e não disse nada para ele. Brigando com ela, ele a espanta e apenas pensa em voltar para casa. Ele já suspeitava que estava sendo traído antes, mas a confirmação que ele não esperava foi a gota d'água. Mas antes dele sair da cidade, ele acaba descobrindo que lá tinha 2 edifícios com um relógio gigante. Um que já tinha sido destruído e outro que ainda estava intacto. E nele estava escrito Hiroshi Nonomura e Nana Takamura. Uma notícia que parece vir do nada, mas com a repetição de áudios dos dois quando crianças e os áudios que Nana deixa para Hiroshi tentando imitar a voz da Izumi, é um foreshadowing bem sutil que eu só fui me ligar após a revelação. Foi algo muito bem posto no jogo, que só vai sendo desenvolvido quando vemos mais flashbacks deles do passado. E como tudo poderia ter sido amenizado se Hiroshi tivesse ido para o lugar certo. O que parece ser uma conveniência de plot para alguns acaba sendo bem plausível quando vemos a baixa autoestima de Nana, que só foi capaz de corrigir o erro 10 anos depois e com um alto grau de planejamento por parte dela e da Izumi. É um comentário interessante sobre como nossa memória é ilusória. Muitas coisas que tomamos como verdade quando éramos pequenos é facilmente destruída quando ouvimos os relatos de outras pessoas, ou até quando vamos para aqueles lugares pessoalmente. E apesar do Hiroshi ser meio babaca, essa ideia de que alguém se apaixonou por você mais pela ideia de se apaixonar do que por realmente amar você, de você ser amado como um ideal e uma abstração do que você é, ao invés da pessoa que é mostrada no seu cotidiano, é um erro comum que vemos em relacionamentos. E como alguém que já passou por isso, acertou bem aqui. Com isso, Nonomura corre atrás de Nana, para consertar os erros de seu passado e compensar pelo tempo que passaram sem se amar. Casa no Regret foi um sucesso entre os deficientes visuais do Japão, e até houve planos em transformar Real Sound em uma franquia. A sequência de terror Kirino Orgel teve elementos de sua narrativa transportada para D2, o que explica o plot daquele jogo ser uma bagunça. E o possível terceiro Real Sound, de comédia, Spy Lunch, nunca foi levado para frente. Isso porque em 2000, Kenji Eno surpreendentemente decidiu sair da indústria de videogames e dissolver seu staff, frustrado ao saber que a SEGA havia cortado o desenvolvimento e o apoio de jogos second party do Dreamcast.
sem uma publicadora oficial para ter a segurança para desenvolver seus jogos por uma segunda vez. Eno então se sentiu extremamente desmotivado de continuar comprando uma briga onde todos viam que ele nunca ia ganhar, e tendo trabalhado ininterruptamente na indústria desde seus 18 anos, sentiu que era hora de fazer outra coisa de sua vida. Com o fim da Warp, Kenji Eno trocou o nome da empresa para Super Warp, focado em prover serviços voltados a novas tecnologias como DVDs, internet e músicas. Mas ainda assim sentindo que ainda estava muito apegado ao seu passado, em 2005 ele mudou o nome de sua empresa mais uma vez para Faito, From Yellow to Orange. Ele brevemente voltou à indústria algumas vezes para fazer alguns jogos mais simples, como You, Me and the Cubes, um curto jogo de puzzle para WiiWare, e até se juntou com o criador de Chibi Robo Kenichi Nishi para fazer um app para o novo iPhone e o iPod Touch. Mas tudo indica que ele nunca recuperou o interesse completo em fazer grandes jogos como tinha antigamente. Surpreendentemente, Eno criou um interesse muito grande em escrever após parar de fazer jogos, virando um blogger popular e publicando um livro em 2011 chamado Para Meu Filho. Sensibilizado pelo terremoto do Japão em 2011, ele ficou extremamente preocupado pelo país e pelas pessoas que moravam lá, escrevendo assim um livro como uma série de cartas na visão de um pai instruindo seu pequeno filho a ter esperanças para o futuro. Infelizmente, em 2013, ele veio a falecer subitamente no dia 20 de fevereiro de 2013 por um problema cardíaco aos 42 anos. Seu tabagismo, seu peso inconstante e sua rotina de trabalho extraordinária sem dúvidas levando-o cedo demais de nosso mundo. O que é uma pena, porque tudo indica que ele tinha mais um projeto que gostaria de lançar em vida. Em 2014, membros da staff conhecidos do Kenji Eno anunciaram o trailer de um jogo que gostariam de completar por ele. Kakezun era seu nome, e aparentava ser um jogo de puzzle focado em aritmética, cuja abstração eventualmente revelaria uma história relacionada aos segredos do universo, com temas cosmológicos hiperdimensionais de uma consciência maior. O jogo foi colocado no Indiegogo e arrecadou $38 mil. Mas como a última vez que ouvimos falar do jogo foi em 2015, acho bem provável de vermos Kakezun saindo algum dia. Dado como projetos póstumos sempre tem a sensação de que jogam uma moeda para o alto para saber se o produto vai ser fiel ou uma bosta, talvez isso seja pro melhor, mas ainda assim não deixa de ser trágico. Kenji Eno foi alguém que, em muitos sentidos, respeito muito pelo que fez, por quem colocou e o que representa na indústria. E também é uma figura que uso de inspiração como criador de conteúdo por respeitar quem ele foi. Alguém de suma importância que ladrilhou o caminho para dezenas de outros autores de jogos fazerem no futuro. Um dos maiores pensamentos de um artista sofrido é transcender a sua arte. Talvez porque seus maiores medos são de serem vistos apenas como uma rúbrica abaixo de um produto. De que não importa o quanto você se mate para colocar seus pensamentos e sentimentos no que você produz, nada imutável que você faça irá capturar o ser tridimensional e em constante metamorfose que você é. Mas ainda assim nada nos desmotiva de tentar ser mais do que as pessoas nos definem, seja como artista, como criador, como amigo ou como familiar. E por seus trabalhos, dentro e fora da produção de videogames, acredito que Kenji Eno foi um dos poucos que transcendeu a mídia que trabalhou. Ele vive como uma lenda, um legado inalcançável de alguém que significa várias coisas para várias pessoas. E por isso, eu o reconheço como o maior rebelde da indústria de jogos.